Boa noite a todos. Estamos aqui, dia 20 de setembro de 2023, iniciando uma série de lives que vão acontecer mensalmente. E peço já autorização a todos que estão aqui para que essas lives sejam gravadas e que possam ser disponibilizadas no YouTube. Bom, meu nome é Ana Luísa Isolde, para quem não conhece, da aula de mediação, e estamos aqui com a Alessandra Bonilha, com Adolfo Braga, são duas figuras que dispensam a apresentação, mas ainda assim eu vou fazer a apresentação. A Alessandra Bonilha, além de ser advogada, mediadora, ela vem de uma família que trabalha com recuperação de empresas, então está no DNA dela trabalhar com isso, e quando ela fala desse assunto, eu me lembro do pai dela, o Dr. Fachada, e de tudo que ele representava nesse contexto da recuperação de empresas. O conheci e tive a oportunidade de aprender muito com ele. Então, Alessandra, vou pedir aqui para você compartilhar conosco toda essa sua experiência que vem de família. E o Adolfo Braga é um dos mediadores mais conhecidos do Brasil, como ele mesmo diz, um dinossauro da mediação, e que ultimamente vem também se dedicando a esse tema da recuperação de empresas. E eu acredito que seja um dos mediadores com maior sensibilidade e que transita em diferentes temas com muita facilidade. Então, é uma honra que estejamos aqui com você também. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Acredito que eu conheço todos vocês que estão aqui, então isso para mim é um grande conforto receber aqui vocês nessa live. Muito gostoso estar em companhia de pessoas que nos acompanham há tanto tempo, né? Bom, a intenção dessas lives é poder falar do que está acontecendo, do que está mais em voga em relação a esse tema da mediação na recuperação de empresas. Então, a ideia é que essa seja uma conversa dinâmica, uma conversa que possa falar de atualidades, e em muitos momentos nós vamos fazer aqui alguns bate-bolas entre a gente, e algo bem espontâneo. Essa é a nossa ideia. E estamos também criando como se fosse uma comunidade, né, envolvendo o IMAB, a AUGE, o Instituto da COR, estão se unindo para pensar e refletir sobre esse tema da recuperação em empresas junto com a mediação. E também estamos disponibilizando um curso nessa área para quem se interessar e gostar desse tema e quiser, de alguma forma, aprofundar esses conhecimentos, e esse curso deve acontecer no começo do ano que vem. E aí, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, eu trouxe algumas pesquisas que saíram, e uma principal que é do Serasa, onde ele diz que esse ano, nos primeiros meses desse ano, até junho, 55% de acréscimo de pedidos de recuperação de empresas em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número me parece muito expressivo, né? Por um lado, eles apontam aqui diversos motivos que têm relação com a economia para que isso aconteça, e trazem que até julho foram solicitadas no Brasil 695 recuperações judiciais, e dessas 550 foram deferidas. De micro e pequenas empresas, 331, empresas médias, 152, e grandes empresas, 67. E na parte de falência, 660 requerimentos e 422 deferimentos, sendo 292 micro e pequenas, 88 de médias empresas e 42 de grandes empresas. Então,
o que eles apontam aqui é que a alta taxa de juros, a, a pressão da inflação, o fluxo de caixa das empresas caindo, e agora também com um pouco mais de restrição ao crédito, porque a conta do Covid está chegando, estão criando talvez esse cenário de maior dificuldade econômica, e as empresas acabam tendo que ser mais criativas aí para sair dessa situação de crise. Então, com isso, passo a bola aqui para a Alessandra, para que ela nos traga aí alguns pontos para a gente refletir a partir disso. Olá a todos e todas. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria, né? Abrir assim essas janelinhas e encontrar tantos amigos. Eu estou até me sentindo como se eu estivesse em casa, na sala de casa, e encontrar tanta gente querida. Mas, de verdade, fiquei super feliz de ver tantos amigos, outros que eu não conheço assim pessoalmente, mas eu vejo de nome. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo. Eu estou me sentindo na sala de casa, gente. Então, eu vou dizer que eu tô assim num bate-papo. Então, sintam-se como se a gente estivesse batendo papo. E eu e o Adolfo aqui, né, Adolfo, aqui a gente está aqui realmente recebendo amigos. É assim que a gente vai, né, Aninha? Olha aí, né, Aninha? A gente está bem assim, nesse sentido, para uma conversa. Mas, como a Ana falou, quando eu escuto essa notícia, até começando aqui, batendo esse papo, falando sobre crise, eu até brinco, porque eu cresci, né? E comecei a minha vida profissional, até eu gosto de falar nisso. Meu estágio, meu primeiro estágio, com 19 anos, eu comecei muito cedo, com quase 19 anos, no escritório de insolvência. Eu até briguei com meu pai no começo, que eu queria trabalhar, ele não deixava, eu comecei a trabalhar no escritório de direito internacional, mas eu fiquei pouco tempo e depois fui trabalhar com ele. Então, assim, é crise. O Brasil sempre teve em crise. Eu sei que tem alguns aqui que devem parear de idade comigo, né? Henrique Gon, um pouco mais velho, o Henrique Gon tem um pouquinho mais de idade que eu, a gente pinta o cabelo, mas assim, se vocês vão olhar para trás, a gente passou por muitas crises. Eu lembro, juro, eu lembro assim, eu falava, eram 7 planos econômicos até chegar ao real, porque o real foi o que deu uma melhor estabilidade. Mas, assim, a criatividade que a gente tinha que ter para lidar com os bancos, e não mudava, endividamento, produtor rural endividado, Banco do Brasil, que a única fonte de crédito era o quê? Banco do Brasil. Porque era o produtor rural, só tinha isso. E hoje, gente, que maravilha, a gente tem muitas possibilidades, muito mais do que antes, muito mais. Crédito hoje está aí, a rodo. Mas naquela época, que instrumentos que a gente tinha para lidar? Concordata, que era uma ferramenta, que era a única coisa, que o Caio é da época da concordata, né, Caio? Caio, não sei se ele é da época da concordata, mas acho que ele é. Acho que ele é. E a gente conversou, ele é da época. Então, assim, era isso que tinha o advogado para lidar e para trabalhar. E não tinha, Aninha, nada de diálogo, né? Você sabe que não tinha conversa, é imposição do devedor para o credor, não tem conversa. Então, realmente, se a gente pensar nesses cenários, a advocacia daquela época, no contexto todo, o devedor sempre foi muito mal visto, a conversa não tinha negociação, não tinha margem. Quando veio a Lei 11.101, por que eu estou conversando sobre isso? O que isso tem a ver com mediação? E tem muito a ver, porque quando veio a Lei 11.101, foi um divisor de águas. Mas o nosso advogado, vocês imaginam, eu sei que eu estou aqui do lado, não só de advogados, né, que tem aqui, mas também de grandes mediadores, porque aqui está presente, eu sei, nessa sala, de grandes mediadores. E vocês sabem a nossa luta para mostrar o tanto que a mediação é benéfica. Mas
a Lei 11.101, ela veio com a possibilidade de credor e devedor dialogar. Mas isso, eram poucos advogados que tinham essas habilidades. Meu pai tinha essa habilidade, isso eu posso falar porque, apesar dele, como eu brincava, dele bater bastante nos bancos, que ele era alguém que fazia isso, sabia fazer isso, ele sabia negociar muito bem. Pena que eu só entendi isso muito depois, tá? Eu só entendi isso muito depois. Mas só para fazer esse contexto. E essa negociação, que a lei que abria essa margem, onde o credor podia falar, podia conversar, podia ter mais essa abordagem nos planos, isso abriu uma certa discussão, mas como a gente não tem essa experiência de negociação, eram poucos advogados que tinham, e também não se tinha muita margem, né? E devido às garantias que os bancos pegavam, eram poucos os escritórios que iam sabendo levar. E aqui a gente sempre, até, pasmem, até agora, ou você, e até assim, ou você vai para uma recuperação, ou você vai falir. Não tem caminho do meio. Você vai falir. Então, quando entra com a 14.112 para fazer essa mudança, ela muda muito a estrutura da lei e ela traz a mediação e traz a negociação prévia, que começou como negociação prévia e, graças a Deus, virou mediação lá no meio. A gente ainda está, né, Adolfo, engatinhando, e eu vou jogar a bola para você. A gente está engatinhando ainda, porque se entrou a mediação agora na lei de recuperação, nesse par e passo, a gente tem uma oportunidade de trazer para os advogados uma nova forma de negociar, num outro contexto. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E eu digo por quê? Porque agora a gente tem as empresas ainda não têm a necessidade de talvez pedir uma recuperação. Elas ainda têm um passo anterior. Tudo isso vai depender de uma série de situações. Mas eu acho que eu falei muito para a introdução. Quero passar aí uma bola para a gente discutir, porque eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem que cuidar. E eu acho que, como eu tenho aqui excelentes mediadores, excelentes formadores de opinião, a gente precisa ver muito bem como é que a gente vai trabalhar esse contexto. Você não acha, Adolfo? Agora eu jogo para você essa bola. Perfeito, Lisandra. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras. Ana, obrigado pelas suas palavras. Acho que uma alegria muito grande a gente estar conversando publicamente aqui sobre esse tema que nos une numa iniciativa que acho que é super bem-vinda e necessária para o contexto da mediação, para os mediadores, porque precisa conhecer. Eu confesso que, lembrando as palavras da Ana e o que foi reforçado pela Alessandra, conheci a Alessandra nesta época que ela estava com o pai, né? E ela já falava de como seria adequado a possibilidade da mediação. Mas aí, naquela época, a minha escuta com relação a esse tema era limitada, não era ativa como é hoje, podemos dizer assim. Então, acho que aprendi e estou aprendendo com ela e com quem vivencia as mediações do dia a dia. E acho que concordo contigo como uma oportunidade que nós vemos. Nós precisamos levar isso a oportunidade para os empresários e para os seus respectivos representantes legais, né, para entenderem que é uma oportunidade que muitas vezes promove o pensar fora da caixinha. Então, como estão muito acostumados a uma negociação, e podemos dizer assim, uma negociação que é voltada para o toma lá da cá, ou é pegar ou largar, que são, não tem muita colaboração e nem muito pensar, e sim com um objetivo, o que eu almejo, né? Tem uma perspectiva muito clara de nós, como mediadores, tentarmos apontar um outro caminho, e aí a importância de utilizar alguns instrumentos que nós utilizamos nas outras áreas,
que são muito bem-sucedidos, que nós adaptamos para a área da recuperação. E a importância também de dizer, por exemplo, ao conversar com grandes nomes da área, grandes advogados, como você bem lembrou, Alessandro, que se colocam numa situação, para nós a mediação é nova, mas também para nós, na mediação, a área de recuperação é nova. A introdução dos artigos na legislação promoveram esta possibilidade muito mais clara, podemos dizer assim. Não que não era possível, né? Como você bem colocou, Alessandra, porque sempre foi possível, mas a limitação não permitia isso. Hoje está previsto em lei, né? Então tem um outro viés, um outro parâmetro. Não sei se colaborei com o que você estava comentando. Não, totalmente. Aninha, você quer comentar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Sim, é, assim, para a gente falar um pouco desse cenário, né, dessa parte econômica, de como que isso, eu gostaria de saber um pouco como que vocês especificamente estão olhando para isso, né, para esse aumento dessa quantidade de recuperações e falências. Porque eu, por exemplo, quando soube que a Amy Officer ia entrar em recuperação, Amy Officer para mim fez parte da minha adolescência, né? Era um ícone ter uma calça da Amy Officer, isso era o máximo dos máximos. Quando eu vejo a PAN entrando em falência, a Raiola, né, empresas grandes que fazem parte do nosso dia a dia, eu fico pensando, puxa vida, o que que poderia ter sido feito melhor, ou o que podemos ainda fazer para que essas empresas de fato possam se recuperar, né? E o que me parece é que agora até com empresas grandes tendo esse tipo de dificuldade, né? A Saraiva e empresas que marcaram muito a vida do brasileiro, né? Até setores mais perenes, como a Light, né? No setor de energia, um setor super perene, a Oi, telecomunicação, um setor perene, depois Americanas, um susto, agora um 2, 3 milhas. Como é que vocês estão vendo esse cenário e como que, na visão de vocês, algo pode ser feito para É, lidar melhor com essa situação? então, tem algumas situações que são situações, vou comentar assim, de uma maneira geral. A gente tem um problema realmente grande em relação ao varejo. Isso já tinha algumas notícias. Eu não vou comentar muito da Americanas, porque ela é uma coisa específica à parte, que tem alguns detalhes ainda bem que você coloca aí numa caixinha à parte, assim como o caso da Light também, é um caso à parte, de situação específica. Mas vamos colocar assim, como eu estava falando, questões de crise de uma maneira geral, setor de varejo que está sendo bem afetado, mas uma coisa que eu escuto desde a época lá do começo, isso sempre é recorrente. E aí eu acho que aqui mora a diferença onde a mediação pode entrar muito bem, ela entra muito bem. O empresário ele sofre de um problema que é até comportamental. Isso, se vocês têm empresário por perto, vocês reparam. Ele leva muito tempo para tomar uma decisão. Isso é tomada de decisão. Ele leva muito tempo no processo de tomar uma decisão. Então, quando ele vai procurar o advogado, e isso, gente, isso estou falando de experiência, da minha experiência, de Ale, eu quando chegava o traduzo cliente. isso assim, ó, o empresário é super otimista. Ele acha sempre que vai dar certo, porque Então, é, até por definição o empresário é uma pessoa otimista. E no Brasil ainda mais, né? ele primeiro, tem até que eles falam do luto, né? Que primeiro ele reza, aí ele acende vela, aí ele fala, aí ele vai, acha que vai estar tudo certo, até que ele chega no ponto que ele entra ele vê que não vai dar mais. Só que quando ele chega nesse ponto, assim, já não deu mais certo, ele já entra no desespero, ele entra na depressão, né? Aí ele começa a se deprimir. Aí o negócio enrola mesmo, o negócio fica ruim,
mas fica ruim mesmo, porque ele já está deprimido, já não vê saída para nada. Aí ele vai procurar o advogado. Aí, quando ele vai procurar o advogado, aí está tudo estourado. E aí volto naquela coisa do passado, qual que era o caminho? Recuperação judicial. E a nossa lei, antes dessa mudança, não tinha muita saída. Ou quando você está muito ruim, e às vezes você ia pedir uma recuperação judicial, você nem podia pedir recuperação judicial. E se você, dependendo da situação que você estava, não dava para você fazer muitas saídas. Eu, sinceramente, eu trabalhei muito para aquelas execuções, naquelas execuções de juros. Vou falar, nascendo no meu escritório, lá no começo, antes de revisão de juros, trabalhei muito com aquilo, muito. Conhecia muito, mas assim, o que acontece? Não adianta. E só que chega uma hora que a conta chega. Mas o que eu quero, e acho que o Caio viveu um pouco isso também, né? Eu estou falando para você porque a gente conversou bastante sobre essas experiências, e você vê que se você consegue ter uma luz, ou ter alguém que acorde, conheça, fala assim, a mediação é para tudo, não. Ela é parte de um processo. Então, se você não tem, por exemplo, se você precisa de alguém para fazer a parte da gestão, não é só uma parte jurídica. Você precisa ter um processo de reestruturação da gestão. Então, você precisa ter tudo alinhado, né? Então, assim, eu não sei, na minha experiência, essas coisas precisam se casar. Você precisa ter um processo. Aí até, não sei se a Andrea está aí, ela vem da área também de gestão, mas as coisas precisam, é um processo multidisciplinar com interação interdisciplinar. Não adianta só o jurídico, não adianta só a mediação, mas precisa também de uma mudança comportamental na forma de gerir os negócios. Aí você precisa de uma consultoria. Eu não sei como é que o Adolfo vê isso também, mas assim, e aí é que eu acho que é o nosso desafio de mostrar como a mediação também nesse processo faz a diferença de construção desse laço, sabe? Porque eu acho que é aí que a gente, eu chamo de o agregar valor. Sim, acho que eu me alinho contigo, mas acho que somos meio suspeitos, porque trabalhamos e acreditamos na mediação. Mas, de qualquer forma, pensando sobre esses números que, Ana, você comentou, acho que, eu não sei, mais uma vez, suspeito para responder, isso me convence mais ainda que o caminho é a possibilidade da mediação, a possibilidade do diálogo. Porque, e aí vem toda a perspectiva da própria mediação, né? Quando ela é desenvolvida, é para se desenvolver, para ser promovido um diálogo diferente, um diálogo que saia da lógica que estão acostumados o credor e o devedor, né? No caso, o credor e a recuperanda, e que é o componente que deve ser sensibilizado num contexto onde aí vem a importância que sempre puxo para essa perspectiva da importância de preparar as pessoas, não somente para o diálogo, mas também preparar para a possibilidade de como desenvolver isto, né? Então, nesse sentido, penso que aí a importância de nós estarmos preparados justamente para poder preparar este ambiente que possa colaborar com essa tomada de decisão, como a Ana bem colocou, né, Alessandra? Então, o Exatamente. objetivo é pensar conjuntamente através de um, talvez, não sei se seria adequado falar assim, um processo mais de reconhecimento, mais democrático, podemos dizer assim, onde se coloca na mesa credor e devedor, não importa que tipo de credor, e aí vem um diferencial, né? Porque a legislação coloca classes que penso que a mediação não precisa se restringir a essas classes, porque ela pode promover, sobretudo num contexto que antecede, né, da mediação antecedente, como você falou, onde estão em jogo a perspectiva de possibilidades futuras, não somente para a recuperanda, mas também para o próprio credor. E aí, claro, o pensar
o que envolve a perspectiva da insolvência que existe e como superar com a possibilidade de colaboração por parte dos credores, não? Não sei se... Sim, E das Alessandra. variáveis, exatamente, Adolfo, e das variáveis que podem acontecer ali no meio do caminho, do que você tem que ser rápido para número que vai chegar, avaliação que vai ter que chegar no meio do caminho, como é que vai apresentar isso. Quer dizer, quando você está ali vivendo a situação, porque pelo menos a experiência tem sido assim, cada um vai se apresentar de um jeito. E o número de pessoas que você vai tratar, porque assim, é um bando de credor, né? São vários, vende pouquinho. E aí, como é que você vai trabalhar com cada um? Porque na mediação antecedente acontece muito isso. Apesar de, é o que a gente fala, coletiva, é coletiva. O caixa é único. A devedora é uma devedora. Porém, você vai tratar suas individualidades. Só que as situações vão mudando. E nesses casos, geralmente, você vai lidar também com mais um ator, que é o assessor financeiro, que vai estar ali. E que vai estar ali que você também tem que lidar com o advogado. Eu falo, você tem que lidar com o credor, com o advogado do credor, com o assessor financeiro, e é um bando de gente que cada um tem as suas estratégias, e às vezes ele tem que olhar para você que você está ali como neutro, que você tem que mostrar ali que você está ali como neutro, que você não está neutro assim, né? Que você não está advogando para ninguém, que você não é de ninguém. Então, e para mostrar, para se colocar nesse lugar. Muito interessante, porque é múltiplas partes, né? Então, essas situações vão demandando da gente. Uma Muito bom, demanda Ale. Muito complexa. bom, Adolfo. Eu queria convidar também as pessoas que estão aqui Isso que participando, quem eu queria quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, coloca o recurso aí da mãozinha põe e, aqui, a gente. e aí eu consigo acompanhar quem tiver algo para contribuir aqui com a nossa conversa. Não, mas, Oi, fala, Adolfo. desculpa, tem alguém que acima de quer fazer algum comentário, não? A gente Pode falar. gostaria que vocês. Ah, tá bom. Não, só continuando, né? Então, mais uma vez sendo suspeito para comentar, né? Esse preparo pode ser, inclusive, o preparo para pensar na perspectiva de como pensar um plano de recuperação, né? Esse pensar da nossa parte não significa a perspectiva de quebrarmos nossa imparcialidade, sim, um papel de ajuda de pensar conjuntamente, que pode ser individualmente, não tenha dúvida. E aí eu acho que a Alessandra comentou um, um, um elemento que, como a gente está, como eu vejo mediadoras e mediadores aqui, né, a gente está muito acostumado à mediação entre pares, né, que os americanos comentam, né, entre duas pessoas físicas, duas pessoas jurídicas, né? Quando falamos no contexto de recuperação, o pressuposto é a coletividade. Então, a proposta é muito clara: ver como é possível satisfazer a todos num ambiente coletivo sem desguarnecer a individualidade. Então, aí vem um componente muito claro, e aí penso que é um desafio que nós temos, porque essa área é tudo muito recente, como bem colocou a Alessandra, e que é necessário sempre um trabalho de equipe e uma equipe que esteja bem sintonizada, que são os parâmetros de um trabalho de comediação, que é uma equipe que vai colaborar nos vários momentos com todos os credores. E mais uma vez reforço, né? A gente, no contexto da recuperação, acho que é muito claro, a gente vivencia muito mais a prática da antecedente, mas temos experiência de utilizar num contexto judicial e num contexto extrajudicial. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de estar no ambiente
de concordata ainda, mas em todos eles tem elementos muito claros, e aí a importância do trabalho de equipe e o trabalho de dar um tratamento individualizado, não desguarnecendo o coletivo, e dar um tratamento coletivo, não desguarnecendo a individualidade. Não é isso, Alessandra? Isso mesmo. Perfeito. Deixa eu fazer aqui também uma pergunta para vocês. A Alê falou algo que me chamou muita atenção, quando ela falou assim, bom, no começo o empresário acha que vai dar tudo certo. Depois ele começa a passar por um processo e aí ele vai tomando essa decisão. Como é que você percebe as questões emocionais nessa negociação toda que se desenvolve nesse âmbito e como que isso pode ser articulado, desenvolvido no contexto da mediação e em outros contextos, para que a gente possa, de repente, fazer uma comparação aí dos aspectos Olha, emocionais que envolvem esse cenário aí. eu vou dizer uma coisa para você que aconteceu numa mediação na pandemia. E depois eu pude conhecer essa pessoa depois que passou a mediação. Passou tudo, acabou tudo, e eu acabei conhecendo ela depois, virtualmente também. E eu fiquei desesperada, porque eu tive uma mediação e era daquele provimento, era igualzinho a mediação antecedente, uma diferença, não tinha história de liminar. Não tinha liminar, quer dizer, eu tinha que lidar com a história do banco, já tinha execução, então vocês imaginam, já tinha uma execução posta, tinha tudo posto, já execução correndo, uma outra ação correndo, e eu fui nomeada para fazer essa mediação, era do provimento. Aí eu falei, tudo bem, aí a advogada virou para mim e falou assim, olha, a gente fez a pré-mediação, fiz a pré-mediação com ela, fiz a pré-mediação com os credores que vieram. Aí depois ela vira para mim e fala assim, ela não vai conseguir comparecer, ela está muito mal, mas eu vou dizer uma coisa, ela quer pagar, eu vou trazer o consultor financeiro, mas ela não vai conseguir porque ela está muito doente e ela vai querer pagar. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Porque se eu for eu tenho a procuração aqui, a de negócio, tudo direitinho, a procuração que me dá todos os poderes, o consultor lá, tudo certinho. E eu fiquei sem saber, eu falei, se eu fizer. E aí? A empresa quebrar. Ela era empresa de eventos. O que vocês acham? No meio da pandemia. Final de 2020. O que vocês acham? Aí eu deitei, falei, vou fazer. E aí eu comecei a fazer todo o trabalho e fui. E era fogo, porque assim, eu tinha um credor que me dava o telefone na cara toda hora, e não era banco. Ia sair uma decisão, e tinha prazo de 60 dias. E dali. Aí um dos credores lá, que era o maior credor, foi chegando o prazo e tinha que fazer audiência junto para dizer que fechou. Eu consegui fechar o acordo às 20h30. Fechamos tudo. Bom, no final das contas, consegui encerrar com os outros credores, encerramos tudo. E ela conseguiu terminar. Terminamos. Muito bem. Passou. Por que eu estou te falando? Que ela estava doente, e muito doente, e emocionalmente abalada, porque ela nunca deveu para ninguém. Ela sempre pagou as contas em ordem. E aquilo acabou com ela, porque ela demitiu. Eu nem sabia, ela tinha muitos funcionários, eu fiquei sabendo tudo depois que passou tudo. E a advogada não conseguiu renegociar a parte de finanças. Aí, quando foi em 2022, no final de 2022, ela me contou que recontratou os funcionários, a empresa voltou, se soergueu, e voltou e conseguiu voltar. Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei. Né? E acabou que eu soube da moça. Então, assim, eu estou só comentando isso porque a pessoa fica doente quando você quer muito, entendeu? E ela conseguiu reaver, voltou a empresa devagarzinho, mas voltou. Então, eu quero dizer que as emoções, a gente fala
Mas é difícil para quem fale, é difícil recomeçar. Tem gente que consegue recomeçar, tem gente que não consegue, tem gente que vai devagar. Dever não é simples, as pessoas não gostam de dever, mas precisa tomar providência. Tem gente que acha que vai conseguir, tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda. Então, tem muito isso. Mas acho que era legal ver a turma aqui também para ver as experiências. Tem muita gente aqui que já atua com mediação também, eu sei. Fala, Obrigado. Elisa. Que bom te ver aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu vou me apresentar. Eu sou Elisa, aqui do Sul, Porto Alegre. Eu estou à frente da Câmara Mediadores do Sul, junto com a Adriana Menelli, né? Na minha dissertação de mestrado, citei muito o professor Adolfo Braga Neto, em muitos casos aí de mediação empresarial, foi bem interessante. Nós temos uma questão aqui no Sul bem exemplar, porque nós temos o Sejusc Empresarial, que funciona muito bem mesmo. O Tribunal de Justiça aqui do Sul treinou os melhores, os mediadores que estavam mais à frente, né, na mediação também de família, que tinha mais capacitação, e pegou uma nata ali e treinou muito, e nós fazemos muita recuperação no Sejusc Empresarial, muito mesmo. E o nosso maior desafio são os bancos. Os bancos, a dificuldade que se tem em negociar com bancos. E o mais interessante que eu queria dizer para vocês aqui é que a gente está conseguindo, é como desatar nós. A gente vai indo, porque tem muita regulação, né? Muita regulamentação. Então, tem aqui um banco, que é o Banrisul, que é o Banco do Estado, que é o mais complicado, né? Mas, olha, a gente vê que eles ficam sensibilizados, porque eles querem ajudar o devedor, né? E pessoalmente, né? Eles querem ajudar, muitas vezes conhecem a empresa, já estão ali com a empresa com crédito há bastante tempo, né? Os advogados, e eles querem ajudar e muitas vezes não conseguem por causa da regulação, né? Mas a gente vai desatando, nós estamos no meio de uma tratativa agora, amanhã é sexta, não, amanhã é quinta, é sexta de manhã. Nós temos, eu acho que é a quarta sessão, com 3 bancos numa recuperação, e aí tu falaste, né, Alessandra, na questão da emoção, e aqui a gente vê os advogados muito emocionados. Os advogados pegam a causa e querem resolver, e querem tratar, e estão acreditando na mediação, né? E nós temos resolvido várias questões aqui de recuperações, né? Tanto pré-processos como no meio, para fazer isso no Sejusc, empresarial principalmente. Olha que legal, Elisa. Muito bom, parabéns pelo trabalho aí Parabéns pelo do trabalho. TJ do Rio Grande do Sul. E é interessante essa relação com os bancos, né? Porque, por um lado, para o banco, esse empréstimo ou as relações que muitas vezes eles têm com os devedores é o serviço dele também, né? É um dos produtos que ele. Então, o que nós temos acompanhado é que os bancos também têm tido recentemente nos seus balanços algumas dificuldades em função disso, né? Quando surgiu a questão da Americanas, como isso foi impactado no balanço dos bancos. Então, eu imagino que eles ficam assim com um dilema, porque por um lado eles gostariam de resolver o problema do outro, porque resolvendo o problema do outro, ele também resolve um problema dele, né? Então, talvez... Mas nós temos conseguido, sabe, Ana Luísa, eles levam, né, a proposta e depois trazem numa outra sessão. E assim a gente vai compondo de uma forma muito lenta, com muita paciência, né? Tá? E uns têm mais condições, outros menos, mas assim, é exatamente esse humano que a gente consegue fortalecer na mediação e que faz com que ele leve, né, lá para o superior dele, para a pessoa que é encarregada, né?
olha, tem a situação, é melhor receber do que não receber. Como é que nós podemos receber, não é? Tá? Então, eu acho muito interessante como é que não querem receber, se a empresa ou devedor está disposto a pagar e como vai pagar aquilo, né? Então, na mediação, a gente também tem que ter isso, né? Como que a gente vai fazer uma mudança de cultura para que se entenda que é melhor receber, né, do que não receber, ou receber, né, daqui a pouco não recebe, né? Então, Exato. E aí, esse como podemos fazer isso, né? Essa é uma pergunta muito poderosa na mediação, né? Como podemos fazer isso? exatamente, Porque às vezes exatamente. o devedor não sabe como fazer, às vezes o banco não sabe como fazer, mas às vezes pensando junto ali, né? Se encontra esse caminho. Muito É bom. verdade. Muito bom. Renata, como está aí no Rio? Boa noite a todos. Oi, Ana, tudo Boa bem? noite. Tudo bem. Aqui no Rio estamos bem, não temos calorão por enquanto. Essa onda de calor absurda aí que eles ameaçaram ainda não chegou aqui, graças a Deus. Bom, deixa eu me apresentar brevemente, acho que algumas pessoas não me conhecem. Meu nome é Renata Moritz, eu sou advogada na área societária aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, sou mediadora também, enfim. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Com muitos, muitos queridos amigos aqui. Gente, eu adorei ouvir a Elisa falar agora que os bancos estão sensíveis e que tem se conseguido acordo com eles. Eu tive uma experiência, é, é uma mediação que envolvia 4 bancos, e aí, assim, um dos advogados externos de um dos bancos, um grande banco, inclusive, foi assim super receptivo e queria muito fechar o acordo. A gente reparava, era até um advogado assim mais velho, e aí eu achei assim muito legal, porque ele estava muito colaborativo, com muita vontade de fechar o acordo, mas a gente esbarrava nas dificuldades que cada banco tinha o seu padrão de negociação e a sua, entre aspas, liberdade, para não chamar de outra coisa, em termos de renegociação. Um só podia parcelar de uma forma, o outro só podia parcelar de outra. Aí um incluía uns juros de não sei quanto, o outro dizia que não podia ser esses juros, tinha que ser outro, e diferentes alçados. Enfim, foi muito complicado. E a gente, infelizmente, nesse caso, não conseguiu fechar acordo por conta dessa dificuldade das diferenças entre cada instituição financeira, sabe? E aí eu fiquei com muita pena. Alguns bancos estavam representados só por funcionários que não tinham alçada para decidir e eram muito, muito transparentes desde a primeira sessão, dizendo: olha, eu estou aqui representando, mas eu não posso combinar nada, eu não posso fechar nada sem levar para os meus superiores e tal. Mas a gente, na verdade, esbarrou mesmo foi nessa questão de que cada instituição financeira tinha a sua forma, né? Ou melhor dizendo, sua fórmula de renegociar, e não se conseguiu um critério ou uma fórmula que abarcasse aí a possibilidade de fechar um acordo com todas as 4 instituições financeiras juntas. Então, você conseguia com uma, no outro não conseguia, enfim, aí para o devedor não valia a pena, para ele só valeria a pena se fechasse com as 4 instituições, porque aí ele conseguiria um respiro para poder tocar o negócio dele e não entrar em liquidação, enfim. Foi a minha experiência, mas eu adorei ouvir a Elisa trazer a experiência dela no Sul, fiquei com mais esperança de no futuro conseguir um melhor resultado com instituições financeiras também desse calibre. Obrigada. Bom, obrigada, Renata, com a sua contribuição. Sabemos aqui todos da seriedade do seu trabalho e como você nos representa aí na mediação. Nosso tempo aqui está voando, então vou O passar para o Reinaldo. Reinaldo e depois Reinaldo. para a Elisa. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Meu Tudo nome bem? é Reinaldo Petengil, falo em nome da Camobi, aqui no oeste da Bahia. Ao contrário do Rio, o calor chegou primeiro aqui, eu acho, tá insuportavelmente quente, terrível. Bom, me surgiu uma dúvida,
porque a Lei 14.112, ela faz referência à SEJUSC para as mediações, tá? Há alguma vedação que seja feita em câmaras privadas? Ou alguma recomendação diferente? Posso responder? Na verdade, você pode, ela faz referência também às câmaras especializadas. Você pode escolher, o advogado pode escolher. Isso é... Cadê o Reinaldo? Ele caiu? Não, estou aqui. Você sumiu do meu radar. Você, na verdade, eu vou até te falo isso, você faz uma escolha, essa escolha é sua. E acho que até uma coisa interessante de se colocar, porque muitos advogados eles fazem uma coisa meio casadinha, eles casam a liminar, que é uma liminar para você ter aquele pequeno stay dos 60 dias, com esse pedido da mediação antecedente. Quando, na realidade, você pode fazer o seu pedido de mediação descolado dessa liminar. Claro que a gente fala da liminar, por quê? Porque a liminar, já existe um certo desespero, porque eu não falei para vocês que todo mundo vai chegar na porta do advogado, bater na porta a hora que está com a cordinha aqui amarradinha, só faltando para enforcar. Isso é uma realidade, juro, eu vivi isso a vida inteira. E eles chegam mesmo assim, não. E é assim que chega para a gente. Agora, foi super legal ouvir a Elisa contar, que eu não tinha... quer dizer, eu conheci há pouco tempo a doutora Dulce, que eu não sei se ela que coordena... eu conversei com ela, eu nem sabia, ela contou... Nossa, eu conversei... Sim, a a doutora doutora Dulce, Dulce, ela saiu agora, não sei quem ela é que vai saiu, entrar né? no lugar dela, mas ela Mas é ela excelente. Nossa, ela contou, fiquei conversando com ela, contou, e eu fiquei encantada, assim, de conversar. Dulce Opitz. O Dulce Opitz, eu conhecia lá no Fonamec, e ela me contou, e contou super histórias do Sejus. Então, por exemplo, eu sei o currículo da Elisa, porque eu acompanho ela lá no LinkedIn, a Adriana eu conheci, Obrigada! eu conheço. Então, assim, a gente ter pessoas no Sejus, no Sejus como elas, é uma sorte, ter gente treinada. Realmente, não é todo lugar que é assim. Agora, câmaras especializadas, isso é do advogado fazer essa escolha, porque não é aqui você pode pegar, por exemplo, em São Paulo, você pode pegar, não é assim, viu, Elisa? Aqui em São Paulo não existe que seja justiça empresarial. Então, aqui você não Eu vai pegar sei. você não vai pegar. Então, você imagina você pegar um caso complexo, você pode pegar uma pessoa que chegou ontem. Então, não é diferente. Mas Não, e também tem respondendo a questão, né, Alessandra, que as pessoas, pela lei, elas não são necessariamente da área jurídica, né? Então, trabalhar com às vezes recuperação. esbarram. Eu mesma, que sou da área jurídica, tenho formação no direito, sou mestra em direito, mas eu não não advogo na área da insolvência e da recuperação judicial. Então, em muitas questões, eu tenho alguma dificuldade, né? Por isso. Eu tô com um caso aqui que finalizou, foi assinado, assinou, mas quem estava como advogado era o advogado do fundo. Agora foi para o jurídico do banco que é do fundo. Não, parou tudo. Então estava tudo certo. Eles agora querem que assine, além do termo de acordo, a confissão de dívida. Quer dizer, já assinou o termo, já está tudo certo, já estava tudo assinado. Agora eles voltam querendo refazer tudo de novo. Eu falo para vocês e você fica... Peraí, a gente vai ter que fazer uma nova mediação, depois está tudo certo. Já estão até pagando, já está tudo assinado. Então, para vocês terem uma ideia como são as coisas, que está tudo certo e, de repente, É por isso que eu penso que as câmaras são extremamente importantes, porque é ali que a gente consegue ter profissionais mais preparados, né? E aonde os advogados podem ter um ambiente, né, que conduza melhor aquilo que eles podem trazer também nas tratativas, né? Porque aqui também, tanto na Câmara como fora da Câmara, eu também faço mediação de família, tá? Bastante. Eu vejo que muitas vezes chega na tratativa lá no final,
na negociação lá no final, né? Porque a negociação também é uma construção, né? A pessoa não pode construir uma coisa e depois desconstruir, que é isso que a Alessandra está falando, desconstrói tudo para trás, né? Tem que ter uma certa responsabilidade do processo, com relação ao processo negocial, né? Talvez esse seja o grande problema que nós temos no Brasil ainda, porque não há uma cultura da negociação, não há uma cultura de construir algo negociado, né? Um acordo negociado. Porque um acordo negociado é algo que exige respeito, exige boa-fé, exige construção, exige informação, né? Como é que tu vai chegar lá sem ter informação do teu jurídico, do teu comercial, que não pode fechar aquele acordo? Tem que dizer antes, né? Então, me parece que é uma mudança de cultura. O que nós estamos falando aqui, na verdade, esbarra sempre na questão da mudança de cultura, né? Muito bom. Estamos já chegando aqui no nosso tempo. Eu queria passar para o Adolfo, para saber se ele tem aí umas últimas palavras. Então, talvez só fazer um complemento. Obrigado, agradecer, Elisa, pelas palavras, das referências. Muito obrigado, fico muito contente de que tenha sido útil, né, os textos. E um complemento da resposta da Alessandra para o Reinaldo é a perspectiva é de liberdade, né? Então, por exemplo, a previsão, uma das grandes vantagens da utilização da mediação é que ela permite a possibilidade, sobretudo no contexto judicial, de suspender as cobranças dos credores, que é o que eles chamam de stay, né? Então, nessa perspectiva, é a vantagem que se utiliza num contexto judicial, mas pode ser feito num contexto extrajudicial, com certeza. E o que a gente verifica nos estados é que os tribunais de justiça credenciam instituições especializadas. Então, aí é uma questão que o Tribunal de Justiça da Bahia possa desenvolver na sua Câmara, ou senão você pode tentar esse credenciamento em outros estados sem problema nenhum, porque hoje, como é online, acho que esse é o grande benefício dessa possibilidade do diálogo também ser desenvolvido no contexto online. Enfim, como últimas palavras, obrigado pela oportunidade, Ana Luísa, Alessandra, a todos e todas que estão aqui presentes, foi um prazer estar aqui. E contamos com vocês no curso a partir de março de 2024. Muito bom, obrigada, Adolfo. E você, Alessandra, últimas palavras. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, ver aqui que tenho colegas, amigos hoje, né, Flávio? Estou vendo o Flávio aqui, ter aqui amigos, muito bom, Renata, Caio, Marcelo Marafó aí está escondidinho aí, estou te vendo, viu? Tantos queridos aí, muito bom, gente, agradecer e a gente está esperando vocês, se tiverem oportunidade de estar com a gente no começo do ano, quem puder, tiver mais informações, vão acompanhando, né? A gente vai trocando. Estamos aqui. Queria passar também as datas das próximas lives, que vão ser 25 de outubro, 22 de novembro e 13 de dezembro. E se vocês tiverem sugestões de temas para nós colocarmos, de repente, nessas lives, manda para qualquer um de nós, ou para mim, ou para a Alessandra, ou para Adolfo, ou para a Sandra, ou para a Fernanda e a Soraya, e aí nós, de alguma forma, vamos buscar atender também, se tiver algum tema aqui para vocês seja interessante. Flávio? Não resisti, Aninha, mas vou ser bem breve. Bom ver muitos amigos, saudades de você em especial, Ana. Eu quero falar duas coisinhas bem rápidas. Primeiro, compartilhar com quem com quem veio aqui para conhecer, saber, aprender com vocês, mas também saber sobre o curso. Eu quero sim, mesmo que a gente não tenha combinado e não combinamos, dar meu depoimento como participante da primeira turma. Gente, é um curso completo, com pessoas muito capacitadas de todas as áreas,
pessoas que trabalham há muitos anos e no dia na área de insolvência, trazendo docentes da área de administração judicial, os magistrados, os advogados das diferentes áreas e os grandes mediadores, que são aqui os coordenadores do curso. Vale muito a pena. Aprendi muito e aprendo todos os dias com vocês. Muito obrigado. E o último comentário, Aninha, estou vendo o relógio aqui. Elisa, como você falou que cita bastante o Adolfo, e eu também faço questão de aprender e citar, o Adolfo, como grande civilista que nos ensina que a mediação tem a natureza contratual. E se a gente for ver nessa área de insolvência, todas as negociações, até as que levam ao plano de recuperação da empresa, também têm natureza negocial e contratual. Então, esses mundos se encaixam. Então, eu queria só trazer essa citação ao mestre civilista Adolfo para te complementar, Elisa. Gente, muito bom ver tantos Muito amigos. obrigada. Olha, até nem esperava falar aqui, viu? Eu estava quietinha, É porque, nada. olha, eu venero vocês. São, assim, para mim, o máximo. A Soraya estava comigo num curso há muito tempo atrás, acho que foi 2019, em São Paulo, lá no INSPER. Pena que ela não está aqui hoje. Eu a conheci pessoalmente lá em São Paulo, no INSPER. Mas, assim, foi uma enorme satisfação. Eu vou, sim, fazer o curso, com certeza. Estarei com Que vocês. legal. Bom, que bom. E Que Flávio, bom. olha, para mim foi uma surpresa essa sua declaração, a gente não tinha combinado, mas A gente não tem muito combinou. mais valor quando é espontâneo, então obrigada de coração, Obrigada, viu? viu? Obrigada mesmo. Gente, então boa noite a todos, nós Boa vamos subir essa noite. live no YouTube, se vocês souberem de pessoas que possam ter interesse Maria também, Isabel. aí Maria recomendem para a Isabel. gente, e vamos nos ver aí nas próximas datas. Isso aí. Professora Adolfo, muita admiração, muito obrigada. O senhor está na minha dissertação de mestrado. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigada. um abraço. É. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa Até a noite, próxima. Henrique. Saudade de você, Henrique. noite. Posso fechar o teu áudio, Henrique. Maria Isabel, que Meu saudade. caro. Só um beijo aqui para vocês, para não Um atravessar beijo, o horário. Henrique. Beijo. Obrigado.